O Banco Central divulgou a ata da última reunião do Copom, quando a Selic caiu para 2,25% ao ano. Denise Campos de Toledo, podemos esperar mais corte da taxa básica de juros? Como fica? Olha, Kalina, vai depender muito da evolução de cenário. O Banco Central fez uma avaliação do que está acontecendo agora no mundo, em que se prevê uma retração muito forte da atividade econômica, independentemente dos estímulos monetários e fiscais que estão sendo implementados nas várias economias. Vê um cenário mais desafiador para os países emergentes, inclusive o Brasil, e acha que esse cenário todo de queda da demanda, de fraqueza da atividade, tende a ser desinflacionário, fazendo com que a inflação, com que as projeções fiquem abaixo do cumprimento da meta, e foi isso que levou àquela decisão de um corte de 0,75 ponto percentual na Selic, que caiu para 2,25% ao ano. Só que agora o Banco Central trabalha com forças contrárias. De um lado, esse cenário mais fraco, que tende a pressionar para baixo a inflação, porque a demanda vai continuar muito fraca. Agora, por outro lado, pegando o contexto brasileiro, há uma preocupação com relação à condição de retomada das reformas, das discussões, do ajuste fiscal, de medidas que permitam que a economia brasileira volte a sinalizar para um crescimento sustentável. Então, o Banco Central voltou a falar muito dessa necessidade de se retomar o compromisso com a parte fiscal, com reformas que podem viabilizar isso. E bate mais ou menos com o discurso que a gente está vendo de toda a equipe econômica, não apenas o Banco Central, mas a equipe do Ministério da Economia, que está defendendo esse ajuste, o não comprometimento com despesas de mais longo prazo. A gente tentou essa discussão, por exemplo, em relação ao auxílio emergencial. Mesmo que seja aprovado, ele vai ser para este ano. Então, no ano que vem, se poderá retomar o compromisso com o ajuste fiscal e, a partir daí, se pode ter uma inflação um pouco mais alta. Então, na próxima reunião, se vier um corte, vai ser de 0,25, seria um corte complementar, não da mesma magnitude do que desse da última reunião e também da reunião anterior. Então é isso que vai acontecer, mas o Banco Central está muito preocupado com essa questão da condição de retomada do ajuste fiscal, independentemente dos estímulos agora, e ressaltou também os estímulos creditícios, que é essa oferta de recursos que pode ajudar a alavancar também um desempenho melhor da economia. E o movimento do mercado hoje, Denise, segue instável, assim como foi ontem? Olha, começou instável na Ásia, ainda reflexo de toda a preocupação de ontem com a questão principalmente do acordo comercial entre China e Estados Unidos. Houve declarações aí meio contraditórias, estranhas, do Peter Navarro, que é assessor do comércio dos Estados Unidos. Ele deu uma entrevista dizendo que o acordo estava acabado. Isso teve uma repercussão muito negativa nos mercados desde ontem, teve repercussão negativa na Ásia hoje também, só que aí Trump postou no Twitter uma mensagem dizendo que o acordo está valendo sim, que ele espera que a China cumpra também a fase 1 do acordo comercial. Isso ajudou a impulsionar uma recuperação aí dos mercados de modo geral, começou na Ásia, pegou também a Europa, porque há muita preocupação nesse sentido. Seria uma preocupação adicional em meio a todo esse processo recessivo que nós estamos vendo em decorrência da pandemia, mais complicações do lado comercial. E aí, reforçando esse ambiente positivo, nós tivemos também as projeções da OMC, Organização Mundial do Comércio, dizendo que parece estar afastado aquela projeção mais pessimista, que seria de um tombo do comércio de até 32% este ano. Agora se trabalha com a faixa de 18,5%, prevendo inclusive alguma retomada nos próximos trimestres. Então a OMC também ajudou a acomodar os mercados. E aí nós temos o dólar novamente em queda aqui no Brasil, recuou 1,06% na abertura, a cotação de venda do comercial está um pouquinho acima dos R$ 5,21. Se o comércio internacional for bem, o Brasil tem força, especialmente no agronegócio, e pode até garantir um fluxo maior de dólares através desse canal aí de comércio, sem esquecer que se houver ajuste fiscal, a credibilidade do Brasil também segue em alta, pode ter uma recuperação importante, viabilizando também a atração de investimentos.